Bom dia, igreja, tudo bem? Graça e paz. Vamos voltar a meditar no texto de 1 Pedro. Só um pouquinho que eu vou subir. Depois a madeira corta lá, essa parte. 1 Pedro capítulo 2. Ih, já está descendo o negócio de novo. Tá bom esse treco aí? Acho que tá. 1 Pedro capítulo 2, a gente vai meditar nessa manhã do versículo 11 até o versículo 17. Na última vez que o pastor Joel expôs essa passagem aqui de 1 Pedro para nós, ele falou de como nós, como aqueles que se achegam à palavra viva, Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra fundamental da nossa fé. E por isso nós somos agora então povo de Deus. Antes não éramos povo, mas agora somos povo por causa da misericórdia do Senhor. Pedro agora, o apóstolo Pedro, ele vai mudar o foco da sua carta, daqui até o capítulo 3, versículo 12, de como nós, enquanto povo, enquanto nação santa, enquanto geração eleita, enquanto sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, como temos que nos portar diante de um mundo hostil e diante de um mundo contrário às verdades do Evangelho. Então vamos ler 1 Pedro 2, do versículo 11 ao versículo 17. Diz assim: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo uma conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer sejam as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Do contrário, vivam como servos de Deus, tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o Rei. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Baixe sua cabeça. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos, Deus, como igreja, de compartilhar da sua palavra. Que os nossos corações e ouvidos, Deus, estejam atentos à sua palavra, que a gente a receba, Deus, como um solo fértil, que frutifica e que glorifica ao Senhor a todo tempo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. O apóstolo Pedro aqui, então, ele vai passar agora a usar argumentos de como vivemos como um povo santo, como o povo de Deus na prática da vida. E aqui ele vai expor para nós 5 relações, daqui até o capítulo 3, versículo 12. Primeiro, com o mundo, hoje de manhã a gente vai falar disso, a relação às autoridades, o exemplo cristão no trabalho e no casamento, nos relacionamentos amorosos. Esse é o argumento, o ponto que Pedro vai dizer de como a salvação pela graça tem que definir toda a nossa vida, todas as nossas relações. As nossas vidas, as nossas relações, por conta da salvação, devem refletir a nova criação em Cristo Jesus. Toda ela. E a ordem do pensamento de Pedro aqui é, desde o início da carta, nós somos
salvos porque Deus concede a salvação desde a eternidade a nós, no capítulo 1. Por causa dessa salvação, nós somos exortados a viver em santidade. Nós somos exortados a viver em temor. Isso no capítulo 1 ainda, no versículo 17 ao 21. Nós somos exortados a amarmos uns aos outros. Capítulo 1, 22 ao 25. Nós somos exortados a desejar a palavra. Capítulo 2, 1 e 3. E por isso, nós somos então povo de Deus, nação santa, que agora alcançou a misericórdia, porque fomos resgatados das trevas. E agora então, como Pedro tratou da salvação, da graça salvadora, chamando a atenção da gente, dos cristãos, de como nós somos salvos pela graça, a partir disso então, como essa graça tem que ser refletida em nossas vidas para o mundo, com o objetivo, com a função, com a missão de mais pessoas glorificarem a Deus. Eu e você somos salvos não para ficarmos dentro das paredes da igreja. Nós somos salvos a responder para o mundo a razão da nossa esperança, como ele vai dizer no capítulo 3. E a responder com fidelidade à razão da esperança, mesmo num mundo que é completamente hostil e oposto ao Evangelho, como era o caso dos irmãos aqui, que estão recebendo a carta. Para isso, então, Pedro vai tratar de um tema muito delicado para os nossos dias de hoje, que é a submissão. E a submissão em um contexto sobre trabalho, família e governo. Porque Deus, o mesmo Deus que nos chama de povo dele agora, que nos resgatou do pecado, que nos resgatou das trevas, é o mesmo Deus que exige que esse povo viva em obediência e fidelidade a ele. E a vida em obediência a Deus é manifestada nas relações com o contexto que a gente vive, com o mundo que a gente vive, com o governo, com a família de fé, com a família de casa e com o trabalho. Estar sujeito à submissão de uma autoridade é marca evidente de vidas cheias do Espírito Santo. O apóstolo Paulo falou isso lá em Efésios 5. Por isso que a maturidade na fé, e Pedro está exigindo uma maturidade de fé de cristãos que eram perseguidos, que tiveram que sair das suas casas por causa da fé. Ele está falando, mesmo nesse contexto, a maturidade da fé, em nome da obediência a Deus, você se sujeita. Mas essa sujeição, ela não significa fraqueza e nem uma obediência cega e ininterrupta e sem críticas. Não é isso que Pedro está querendo dizer. O argumento de Pedro é que, por conta da forma em que a gente vive no mundo, é assim que o mundo vai reconhecer a Cristo. Por isso que eu e você somos chamados a viver não só dentro da igreja, mas a nossa vida cristã, o testemunho fiel, ele é lá fora, é lá no mundo. Mesmo quando as circunstâncias do mundo digam para a gente fazer o contrário. Porque tinha uma coisa, todas essas pessoas que eram perseguidas, elas deixariam de ser perseguidas se elas fizessem uma coisa só. Qual que era a coisa que faria a perseguição acabar? Negar Cristo. Todos os problemas, ou quase todos os problemas da vida dessas pessoas seriam resolvidos pelo simples fato delas negarem a Cristo. E esse era o critério que fazia o Império Romano perseguir os cristãos. Não era pelo fato de ser uma religião, mas ser uma religião que se opunha aos valores do Império, que não cultuava o imperador, porque reconhecia a autoridade que a gente acabou de cantar, a santidade que a gente acabou de cantar, a uma pessoa só, Jesus Cristo. E se eles falassem que não reconheceriam Cristo como Senhor, mas reconheceriam os imperadores,
Pensa isso, eles teriam uma vida tranquila. Não precisariam nem sair da sua casa, iam ter os seus empregos, a sua família, tudo em paz. Mas hoje no nosso país, eu e você, a gente não é forçado a negar a Cristo em nome de um imperador. Mas muitas vezes eu e você respondemos com infidelidade ao valor do reino, colocando outras coisas no lugar, colocando outros imperadores no lugar em nosso coração. E esses outros imperadores podem ser sua própria família, o seu emprego, o trabalho, a busca por poder, dinheiro, fama. E o interessante é que Pedro vai falar, pelo bom comportamento é que as pessoas vão glorificar a Deus. A grande pergunta para nós é, qual tem sido a nossa resposta para o mundo? Será que a nossa resposta, ela tem feito o mundo reconhecer a Cristo, glorificar a Deus? Será que temos servido como semeadores da palavra, como a gente viu na IBD hoje? Ou será que temos deixado a luz da palavra, a luz do Evangelho, debaixo da nossa cama, dentro da gaveta? Temos negociado os valores em nome da promoção no trabalho, em nome de amizades e de qualquer outra coisa. Então, a primeira relação que a gente vai ver é como nós, os regenerados, os salvos, aqueles que pela semente da palavra foram resgatados das trevas, como a gente tem que se relacionar com o mundo. Olha lá no versículo 11, como Pedro começa: amados. E aqui é uma exortação pastoral também. Pedro, como um pastor, um pai cuidando daqueles irmãos. Lembra? Eles eram perseguidos, eles tiveram que se espalhar pelas regiões da Ásia por conta do Evangelho. E ele começa falando: amados, com uma intenção de cuidado e de atenção. Isso demonstra como nós, dentro da igreja, nós temos que nos importarmos uns com os outros, com as dores uns dos outros. Nem que seja uma conversa rápida, de poucos minutos. Nem que seja uma mensagem de lembrança para aquele que está sofrendo de que você se importa com ele. Mas além disso, o amados, ele também quer dizer que nós agora, o povo do Senhor, somos o alvo do incondicional amor de Deus. Nós somos chamados das trevas para a luz, do pecado para a santidade. E não há nada que a gente faça para que Deus nos ame mais ou menos. Porque a causa do amor de Deus por nós está nele mesmo. Eu e você somos amados do Senhor, não porque nós somos merecedores desse amor, mas porque Ele escolheu nos amar. Olha lá o que está escrito em Romanos 5. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Eu e você, meus irmãos e minhas irmãs, isso é lindo demais, nós somos amados do Senhor. Quando éramos inimigos de Deus, Ele enviou seu Filho. Celebramos isso na semana passada, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus.
que é o Senhor sobre todas as coisas, e que pela sua maravilhosa graça, seu incondicional amor e sua infinita misericórdia, nos resgatou do pecado. E hoje nós somos povo dele, para vivermos glorificando a ele, em todo o tempo, em todo momento. Só que além de ser povo, além de ser amado, nós somos peregrinos e forasteiros. Olha como continua o versículo 11. Como peregrinos e forasteiros que são, se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Nessa relação do mundo, o primeiro ponto é a nossa relação com o mundo. Nós somos amados do Senhor, mas também nós somos peregrinos e forasteiros. Não é a primeira vez que essa palavra aparece na carta. Lá no capítulo 1 já aparece assim. E a ideia da palavra peregrino descreve alguém que no contexto do Império Romano não tinha plenos direitos, que vivia nas terras do Império Romano, mas não era cidadão ou cidadã romana definitivamente. Era uma pessoa que reside num lugar sem ser a sua pátria, porque ela sabe que ela não é dali, porque ela é uma forasteira. É alguém que vive também num lugar sabendo que não é a sua morada definitiva. É alguém que sabe, um forasteiro e um peregrino é alguém que sabe que pertence a outro lugar, que pertence a outra pátria, que pertence a outra nação, e que por um breve momento vive nesse lugar aqui, nessa terra daqui. Eu e você, meus irmãos, nós temos uma pátria terrena. Alguns de nós somos brasileiros, outros venezuelanos, cubanos e tantas outras nações e etnias que existem pelo mundo. Mas a partir do momento que nós somos resgatados e fazemos parte do povo de Deus, a gente ganha uma nova pátria, a gente ganha uma nova identidade, que não depende de língua, cor da pele, etnia, gênero, condição financeira, não depende de nada, depende do sangue de Cristo sobre nós. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui. E a passagem do tempo, como a gente responde a isso, é o que Pedro está falando. Se é que temos respondido com fidelidade. Porque nós, o povo, nós somos náufragos em uma terra onde a ganância é a lei, como diz uma música dos Arrais, a música Fogo. A nossa pátria, ela não é daqui. Por isso que dentro do povo de Deus não podem existir diferenças, irmãos. Todos os povos, todas as etnias, todas as nações são alvo do amor de Deus. Não existe exclusividade de nenhum país, de nenhuma nação, de nenhuma etnia sobre o amor de Deus. O pastor Joel falou disso. A nação santa que Pedro está falando, relembrando lá o Antigo Testamento, não é uma nação em específico. Não é um país que reivindica querer dizer que leva o amor de Deus como portador único e exclusivamente da missão de Deus. A nação santa que Pedro diz no capítulo 2, no começo do capítulo 2, ela tem uma língua, ela tem uma lei própria. Sabe qual é essa língua e qual é essa lei? É o Evangelho, é o reino de Deus. Essa é a língua do povo. Esse é o idioma da nação santa, o idioma do Evangelho. Não é a nossa identidade, o nosso RG, nosso CPF, não é isso, irmãos. O que nos define é a língua, é o idioma do Evangelho. Essa é. Por isso, meu irmão e minha irmã, a gente tem que pregar o Evangelho. Por isso que entre o povo de Deus não podem existir desavenças e inimigos. Por isso que nesse ano, a pessoa, o seu amigo, o seu parente, o seu vizinho, que votar em outro candidato, ele merece tanto
a misericórdia de Deus quanto você merece. Por isso que entre o povo de Deus não pode existir indiferença, não pode existir picuinha, não pode existir birra por opiniões, porque o nosso idioma é o Evangelho. E é justamente disso, nós como reino, que a nossa resposta tem que ser em obediência. Porque eu e você somos náufragos em uma terra onde a violência, onde a ganância, onde o orgulho manda. Por isso que somos chamados a viver pelas boas obras, como forma de responder ao mundo e de glorificar a Deus por isso. Essa terra em que a ganância e a lei reina é o oposto daquilo que nós vivemos. E é justamente nessa terra onde a ganância é a lei que nós somos chamados a proclamar as virtudes de quem nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como está lá no versículo 9. E responder e proclamar as virtudes, ela começa fugindo e se abstendo das paixões carnais. Olha como termina o versículo 11. Que se abstenham das paixões que fazem guerra contra a carne. Eu e você estamos em guerra. O povo de Deus está em guerra o tempo todo. Sabia disso? Mas contra quem que nós guerreamos? Sabe a pessoa que, quando você acorda de manhã e você vai no banheiro e você olha o espelho, é essa pessoa que é a sua inimiga. É essa pessoa que você está em guerra. Nós não estamos em guerra contra qualquer outro povo ou nação, irmãos. Nós estamos em guerra contra nós mesmos. Nós estamos em guerra contra as nossas paixões. Nós estamos em guerra contra os valores do mundo, com certeza. Mas nós temos que responder ao mundo, não com guerra, mas com boas ações, com amor, com a misericórdia do Senhor. E estar em guerra espiritual não é a passagem para a nossa vida eterna. Você olhar para a sua vida, olhar para quem você é hoje, e você dizer, realmente, o Espírito Santo transformou a minha vida. O jeito que eu me comporto no mundo hoje, ele é muito parecido com Cristo do que era anos atrás. E assim tem que ser a nossa vida. O quanto nós somos parecidos com Cristo hoje, ele tem que ser muito maior do que era ontem e muito menor do que vai ser o amanhã. É um processo constante de vidas regeneradas pela palavra. Por isso que Pedro está agora dizendo, vivam em santidade, respondam ao mundo com boas obras, porque vocês foram salvos disso. Aqui ele está pondo em prática a santidade. E ele começa falando, a prática da santidade é você fugir das paixões carnais. E talvez paixões carnais aqui seja uma coisa que, para muitos adultos, você pense, isso é coisa de jovem, né? O jovem é tentado a ficar com coleguinhas no trabalho, a usar drogas, a beber, a fazer sexo fora do casamento, a qualquer coisa assim. Isso também é paixão carnal. Mas olha só o que Pedro vai falar no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas. Isso, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez. Tudo isso são paixões carnais que a gente tem que se abster e fugir disso. E se abster da paixão carnal não é resistir à tentação, mas é fugir, é pular fora. Não é querer bater de frente, mas é o mais longe possível que eu tiver daquilo. Mas olha só como
o apóstolo Pedro termina o versículo 3 do capítulo 4. E também de detestáveis idolatrias. Porque é fácil olhar para a juventude hoje e dizer que eles estão todos perdidos, que eles só querem saber de qualquer coisa menos de Deus, só querem saber de qualquer coisa menos da palavra e das coisas importantes da vida. Mas como nós, os adultos também, quais são as detestáveis idolatrias que fazem parte do nosso coração? Porque muitas vezes a gente acha que idolatria é cultuar deuses, é prestar adoração a outras divindades. Mas tudo aquilo que ocupa o lugar, que tem que ser só do Senhor Jesus, isso já é essa detestável idolatria. Por isso que constantemente, irmãos, por isso que esse tema, inclusive, de relação nós com o mundo, é fundamental na história da igreja. Porque o tempo todo nós somos tentados a nos relacionarmos com o mundo de maneiras que nós não somos chamados a se relacionar com o mundo. O tempo todo a igreja é tentada a negociar e relativizar os princípios do evangelho em nome de poder, fama e em nome de fazer crescer. Recentemente um escândalo financeiro gigantesco veio à tona aí no nosso país. E uma das maiores igrejas, não só do país, mas do mundo, está envolvida até o teto com isso. Será que essa é a relação que a Bíblia nos chama a ter com o mundo? Eu tenho certeza que não é. Um tempo atrás tinha uma candidata a vereadora que queria entrar aqui na nossa igreja e ajudar a gente a construir o ginásio, né, pastor Lucas? Mas para isso, a gente ia ter que ceder espaço do culto para ela, para a assessora dela e tudo mais. E graças a Deus, irmãos, que a liderança pastoral da nossa igreja é fiel. Porque ia entrar uma grana. Não ia, pastor Lucas? O templo ia ser reformado. Os meninos do Gozo da Fé não estão aqui hoje, mas graças a Deus o ginásio do Gozo da Fé ia ser construído. Olha só que bênção que ia ser. Mas a troco do quê? De vender o evangelho. A troco de relativizar o princípio fundamental do evangelho, que é um coração fiel a quem? A Jesus Cristo. Nós somos chamados a viver em fidelidade a Jesus e em nenhum outro Senhor. Pedro vai continuar então dizendo no versículo 12 de que a nossa conduta ela tem que ser exemplar diante dos gentios. E aqui ele não está falando exclusivamente da palavra gentil como todo aquele que não é judeu, mas todo aquele que não é povo de Deus, inclusive os judeus, inclusive todo aquele que não foi salvo por Jesus, que não foi regenerado pelo sangue de Cristo. Nós vivemos num mundo caído, onde a ganância é a lei, e a música Fogo continua falando justamente disso. Ouço o choro da angústia de um povo escravo aqui, e que desconhece que estão presos, e seguem a vida assim. Nós vivemos num mundo caído, só que a nossa conduta, o nosso comportamento, ele tem que ser o tempo todo fiel e exemplar. Uma vez na faculdade, uma professora que eu tive lá no curso de História, lá na Federal, ela chegou indignadíssima que um cara furou o sinal vermelho, ultrapassou o carro dela pelo estacionamento que tem na avenida ali, sabe? Que tem na Avenida Paraná. Na época tinha estacionamento ali, né? Do Star e tal.
passou por ela cortando os carros, enfim, e furou o sinal. E quando ela viu a traseira do carro, tinha um adesivo de uma igreja. E ela chegou na faculdade lá, cuspindo marimbondo para tudo que é crente, né? E ela falou, tinha que ser crente também, né? Fazer essas lambanças aí. E aí eu fiquei pensando, né? Nós cristãos, o tempo todo nós somos olhados pelo mundo, observados pelo mundo na nossa conduta. Semana passada eu estava conversando com o Alisson e com a Cris, da escola que eles estão trabalhando, que é uma escola cristã e que tem parceria com a prefeitura. E a Secretaria de Educação foi visitar a escola, e o Alisson é o coordenador, ele já falou isso para nós, né? E ele estava falando como a fiscalização da Secretaria de Educação foi muito maior na escola deles. Por quê? É uma escola cristã. E eu acho que tem que ser mesmo, né? Nós temos que ser os melhores funcionários que a gente possa ser na empresa, não para agradar o patrão apenas, sabe assim? Para você ganhar a cartinha lá de funcionário do mês, não é isso. Mas é porque nós vivemos em outra ordem, nós vibramos em outra frequência. Nós fazemos isso como o apóstolo Pedro vai falar no versículo 13, por causa do Senhor. Nós não fazemos para que o nosso nome seja conhecido. A nossa conduta ela tem que ser exemplar e ilibada o tempo todo. Não porque a gente vai ser reconhecido por isso. Mas é porque nós, se somos povo, carregamos não o nosso nome mais, mas carregamos o nome de Cristo Jesus aonde a gente está. É por isso que a nossa conduta tem que ser exemplar. É por isso que o motorista lá do carro que furou o sinal tinha que obedecer às leis. E assim, o mundo vai julgar a gente de qualquer coisa que a gente fizer. Não é verdade? A gente tem inúmeras histórias aqui disso. Você poderia passar a manhã inteira falando sobre isso. Né? De como, mesmo você sendo fiel, mesmo você sendo correto, as pessoas vão te apontar o dedo e criticar. E às vezes até dentro da própria igreja. Mas isso é outro assunto. Mas tudo que a gente fizer, e a gente pode até fazer o bem para a comunidade, e ainda assim, a gente vai ser apontado o dedo. E meu irmão e minha irmã, vai ser apontado mesmo. E a gente tem que continuar sendo fiel. Nós somos chamados a ser fiéis, é isso. Os cristãos aqui da primeira carta de Pedro, eles eram culpabilizados por qualquer tipo de coisa no Império Romano. Galera, era assim, não pagou o imposto certo, arranca a cabeça. Não atravessou a rua na hora certa, vai ser preso também. Era literalmente qualquer tipo de ação que os cristãos faziam, servia de argumento para a hostilidade aumentar. Qualquer coisa. E eu e você, experimenta estourar no seu trabalho para ver se você não vai falar, ué, você não era o crente? Não é verdade? Como se cristão não fosse ser humano. Não é verdade? Como se cristão fosse um ser divino que flutuasse pelo... Não, a gente é ser humano. A gente vai escorregar, a gente vai errar, a gente vai pecar, a gente vai dar mau testemunho, infelizmente. Mas o que a Bíblia está nos alertando aqui, o que Pedro está nos alertando é: não faça isso. Se esforce para não ter isso. Não porque esse esforço vai te dizer alguma coisa, vai te garantir qualquer coisa. Mas esse esforço em ter uma conduta exemplar é fruto de um coração regenerado, é fruto de uma vida transformada, porque ela serve como testemunho para o mundo. Por isso que constantemente a gente tem que rever a nossa vida, rever o nosso coração, rever o nosso comportamento e renunciar a tudo aquilo que impede com que a gente se torne parecido com Cristo Jesus. Porque é fácil ter uma conduta irrepreensível e correta quando a gente é reconhecido por isso, não é verdade?
Você ser reconhecido no seu trabalho, ser elogiado pelo que você fez, é maneiro. Todo mundo quer isso, não é verdade? Você ganhar louros por ter ajudado alguém é muito gostoso. Isso é bom pra caramba. Mas e quando a gente é criticado por fazer o que é certo? Sabe, lá na sua empresa, quando você pode desviar um pouquinho do dinheiro, quando você sabe que você poderia pagar um pouquinho mais para o seu funcionário, mas em nome de ter um pouquinho mais de lucro, você não faz isso? Sabe, quando você pode beneficiar alguém, mas talvez o seu nome vai ser diminuído por isso, você, para manter a sua reputação, você acaba não fazendo? Quando o reconhecimento da boa conduta não vem, qual é a nossa resposta? O grande desafio aqui é ser fiel quando todo o mundo, quando todas as situações, quando todas as circunstâncias nos forçam a não ser fiel. Qual tem sido a nossa resposta? Qual tem sido a nossa conduta diante de um povo que é escravo e que é angustiado e que desconhece dessa condição? Qual tem sido a nossa fidelidade quando não há consequências para não fidelidade? Será que nós temos sido fiéis a Jesus, fiéis ao Evangelho, mesmo quando não há necessidade para isso? Quando o mundo diz para nós que não tem problema? Onde a gente tem firmado o nosso pé? No Evangelho ou em outras abomináveis, como é que Pedro fala? Detestáveis idolatrias. O ponto aqui na segunda parte do versículo 12, é que o bom comportamento, o comportamento fiel, ele é o argumento irresistível sobre Deus no mundo. Uma vez que a gente tem um comportamento fiel de fato, uma vez que nós temos de fato um coração transformado, um coração fiel ao Senhor. O Vitor ministrou isso no louvor para nós, né? Para refletirmos como tem sido a nossa fidelidade. Se respondemos com fidelidade para o Evangelho, o mundo glorifica a Deus por isso. Mesmo que não reconheça, mesmo que não saiba da condição de escravidão. Mas eu tenho certeza que você, no ambiente do seu trabalho, na sua família, em algum momento, alguém chegou para você e falou: por que você age desse jeito? Não é verdade? Ora por mim. Alguém já fez isso com você? Eu sei que você é cristão, por favor me ajuda nisso. Isso é sinal de que a nossa conduta, não por nós mesmos, não porque a gente é bom, não porque disso, mas por causa do Evangelho, a nossa conduta reflete a glória, reflete a graça do Senhor. E aí, assim, um testemunho fiel diante do mundo é a mensagem evangelística que conduz as pessoas a conhecer a Jesus. Quando ele fala de glorificar a Deus no dia da visitação, é isso que ele está querendo dizer. Quando a pessoa entrega o coração a Cristo Jesus, aí ela foi visitada pelo Senhor. E eu e você somos chamados a constantemente estar em guerra contra nós mesmos, contra as paixões carnais, mas também estar o tempo todo em missão, o tempo todo com um comportamento exemplar. Por isso que a música Fogo dos Arraiais, ela termina assim: ponho fogo no que resta da minha embarcação, para que eu não seja tentado a abandonar a missão. Pôr fogo no que resta em nós, pôr fogo em que resta das paixões carnais que nos impedem de ter um comportamento que glorifica a Deus o tempo todo. E aí essa tarefa, o Vitão nos convidou no louvor a fazer isso. E constantemente sondar o nosso coração, constantemente rever aquilo que tem sido. E onde a gente estiver,
nos ambientes que Deus tem nos levado, nos mares que a gente tem chamado a navegar. Porque todos nós estamos em missão. Se somos regenerados, se somos alcançados pela misericórdia e a graça, nós somos agora chamados a viver em missão. Viver uma vida que anuncia as virtudes daquele que nos tirou das trevas. Por isso, temos que fugir da idolatria. Por isso, temos que fugir das paixões carnais. E por isso, como fruto de uma vida regenerada, um testemunho fiel, mesmo quando tudo aponta para que seja o contrário. Porque aí sim, vidas serão alcançadas. E Pedro começa aqui então a falar das autoridades. E o primeiro ponto é: por causa do Senhor, versículo 13 ao 15. Pedro inicia falando justamente que a submissão é a marca de quem tem um comportamento exemplar, mas também é alguém que está sujeito às autoridades humanas. Mas a gente se sujeita às autoridades humanas não por causa das autoridades em si, mas por causa do Senhor. Ele é a autoridade. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E não o imperador romano. A submissão, como eu falei antes, ela não é uma obediência cega e sem posicionamentos. Os cristãos no primeiro século, eles eram perseguidos justamente porque eles falavam: imperador, beleza, você é a autoridade, mas o Senhor sobre todas as coisas é Jesus Cristo. No reino de Deus, não há espaço para nenhum outro Deus, para nenhum outro Messias, para nenhuma outra figura, nenhuma outra liderança, a não ser a autoridade de Cristo Jesus. E quando um governo, um grupo político, uma nação, qualquer coisa que seja, assalta para si o título de ser representante de Jesus e de Deus, a igreja tem que se posicionar contrária a isso. A igreja tem que romper com essas relações e não achar que a submissão à autoridade é aceitar tudo. Você já ouviu falar num pastor luterano, o Dietrich Bonhoeffer? Alguém já ouviu falar nesse cara? Leiam o livro dele, Discipulado. É excelente. O Bonhoeffer, ele foi um pastor luterano que se opôs ao nazismo. Inclusive, ele chegou a planejar a morte do Hitler. Aí também, não sei se a gente precisa chegar nesse nível, mas ele fez parte de uma conspiração contra o Hitler. E ele criou uma igreja chamada Igreja Confessante, em que ele treinava lideranças alemãs, pastores alemães, a se opor ao nazismo. E era um seminário clandestino que ele montou, e para justamente se opor à ideologia nazista. E nesse livro, Discipulado, o Bonhoeffer, ele criticou o que ele chamou de graça barata, de uma graça que ela não chama ao arrependimento, uma graça que ela não tem custo pessoal, e uma graça que é usada como instrumento político. Ele se opõe a isso. E ele vai chamar da graça preciosa. A graça é essa que exige um comportamento exemplar, um segmento, uma fidelidade a Cristo Jesus, mesmo que isso custe a vida. A vida do Bonhoeffer, por se opor ao nazismo, custou. Ele foi enforcado em 1943, antes mesmo da guerra acabar. Mas o exemplo de vida, a posição que ele teve de fidelidade a Jesus, de um governo que perseguia e matava pessoas, foi fiel à humanidade das pessoas. Por olhar, que é o que Pedro vai dizer para nós no final aqui da carta: tratem todos com honra. Toda a humanidade merece respeito e honra. É isso que o Bonhoeffer fez, por exemplo. Ou como os apóstolos disseram
enquanto eles estavam saindo da prisão. É mais importante obedecer a Deus do que a homens. Porque é a fidelidade final nossa, a final e a inicial, tem que ser a Cristo Jesus. Estar submisso às autoridades não é aceitar o governo, mas é olhar criticamente para quando as autoridades, e aí inclusive, irmãos, dentro da nossa igreja, não estão sendo fiéis ao Evangelho. A nossa tarefa como igreja é ser fiel. E quando não há fidelidade, se opor a isso. E de novo, inclusive de dentro da igreja. O segundo aspecto da submissão é que ela é abrangente. Estejam sujeitos a toda instituição, seja ao rei como soberano, às autoridades como enviadas por Deus. O N. Miller, um teólogo brasileiro, vai dizer que o princípio da vida cristã redimida não é a autoafirmação ou a exploração, mas a submissão voluntária. Olhar para as autoridades é justamente como aquelas que Deus instituiu, e por isso estamos sujeitos a essas autoridades, por causa do Senhor. Não acriticamente, não de qualquer jeito, mas estamos sujeitos a elas. Martinho Lutero, um grande reformador, escreveu que o cristão é senhor sobre tudo e não se deve sujeitar a ninguém pela fé. Mas o cristão é servo de todos e a tudo deve se sujeitar por amor e obediência. Nós somos chamados a ser livres. Nós não somos sujeitos a ninguém por causa da liberdade em Cristo Jesus. Mas é justamente por causa da liberdade em Cristo Jesus que nós somos servos de todos. Eu lembro um tempo atrás, alguns anos, veio um missionário do Atletas de Cristo aqui na nossa igreja, o missionário Paulo, se eu não me engano era o nome dele. E ele falou que qualquer evento esportivo que eles são chamados, eles vão. Para limpar o chão do ginásio, para montar as atividades, para qualquer coisa. E muitas vezes as pessoas falam para ele, mas você está sendo usado, as pessoas estão te explorando, ninguém está fazendo porque você... E ele fala, eu sei disso, e eu vou continuar fazendo isso, porque eu fui chamado para ser servo, eu fui chamado para servir a comunidade, e por meio desse serviço anunciar o Evangelho. Por isso, meu irmão e minha irmã, a gente tem que continuar sendo servo de todos, mesmo não sendo servo de todos. E esse é o paradoxo da liberdade que Lutero vai dizer. Nós somos chamados a ser livre. Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Mas em nome a essa obediência, nós nos sujeitamos e servimos a todos, de dentro da igreja e para o mundo, a fim de glorificar a Deus, a fim de que o nome de Cristo Jesus seja conhecido. Por isso que quando há negócios no Evangelho, por isso que quando benefícios podem ser feitos, mas em troca disso, trocar a autoridade de Jesus, isso não é sujeição à autoridade, isso é negociar o Evangelho. Não é isso que Pedro está falando. Mas é se sujeita às autoridades por causa do Senhor, a fim de que glorifiquem a Jesus. É justamente o oposto. É usar a fé não como um palanque político para ganhar a eleição ou para amaciar ego de gente conhecida. E você vai ver, infelizmente, um monte de igreja vai levar um monte de candidato nos cultos lá e falar, vota nesse fulaninho, ele é de Deus. O cara até pode ser de Deus, mas não é esse o papel da igreja. O papel da igreja é orar sobre as autoridades, estar sujeito às autoridades, com certeza, mas não é fazer negócio com ninguém, não é se vender a projeto político de ninguém. A igreja, não estando sujeita a projetos políticos, fazendo negócios com ninguém, é o que o pastor batista também, Martin Luther King Jr. disse: a igreja deve ser lembrada de que não é mestra e nem serva do Estado, mas a sua consciência crítica. Ela deve ser a guia
e a crítica do Estado, e nunca a ferramenta. Se a igreja não recupera o seu fervor profético, ela se tornará apenas um clube social irrelevante, sem autoridade moral ou espiritual. Nós somos a consciência crítica do Estado. Nós somos a consciência crítica do mundo. Por isso, levar o Evangelho, responder com fidelidade, é o que mantém a igreja com a sua função profética. E a função profética aqui não é sair revelando coisa, não. Mas é anunciar o Evangelho. Cristo é o Senhor. Nós somos chamados a isso. A fé, a mensagem do Evangelho não deveria ser instrumento político. Porque o papel da igreja é alertar o mundo das injustiças, da ganância que é a lei do mundo, mas nunca se vendendo a projetos. Além então da motivação da submissão, que é por causa do Senhor, e a abrangência dessa submissão, que é para todas as autoridades humanas, nós temos um propósito da submissão no versículo 15. Olha lá. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Quando a igreja, o povo de Deus, se mantém fiel e com a consciência correta do que é a submissão às autoridades, aí sim nós cumprimos a vontade de Deus. Aí sim a voz dos insensatos serão silenciadas. Não está envolvida no maior escândalo financeiro da história do país. Não é isso. Não é essa a consciência da igreja que deve ter. Não é achar que certos grupos políticos é de Deus e os outros não são. Que nenhum é. Essa é a parada. O Evangelho ele não tem vertente política. O Evangelho é o Evangelho. Só que para nós é muito fácil criticar as autoridades, não é verdade? Para nós é fácil ficar falando daqui do púlpito, eu fazendo isso agora, nós nas nossas rodas de conversa, que os pastores da igreja tal são vendidos, que manipulam da fé e que usam. Tudo isso é verdade, tudo isso tem que ser criticado mesmo. Mas acho que a grande questão aqui é, e eu e você? E na simplicidade das nossas vidas. Porque aqui na nossa igreja ninguém de nós aqui é uma pessoa famosa que arrasta multidões e que é conhecida pelo mundo. E graças a Deus por isso, eu acho. De verdade. Mas qual tem sido, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, como tem sido a nossa consciência crítica sobre o mundo? Será que temos respondido com fidelidade? Será que, porque assim é a vontade de Deus, que estejamos sujeitos às autoridades, mas pela prática do bem, a nossa resposta fiel tem gerado glória a Deus? Ou será que nas pequenas corrupções do dia a dia a gente tem cedido? Será que nas pequenas idolatrias da vida a gente tem cedido? Porque, de novo, a prática carnal, as paixões carnais que todo mundo conhece, essa a gente foge e critica muito bem. Mas quando é comigo, daí talvez eu tenho que fazer isso porque é o meu trabalho. Eu tenho que fazer isso porque todo mundo faz assim onde eu estou cercado. Será que hoje nós seríamos iguais os jovens, os amigos de Daniel, que enquanto todo mundo se ajoelhou diante da estátua do rei Nabucodonosor, eles ficaram em pé e falaram: a gente não reconhece essa autoridade, porque o Senhor sobre todas as coisas é Deus. Isso custou a vida deles. Eles foram levados para uma fornalha. E pela graça de Jesus que estava com eles, eles não foram mortos por causa disso. Daniel foi jogado na cova dos leões por ser fiel a Deus. Será que a gente calcula os custos de uma vida fiel a Jesus de fato? Ou a gente negocia os valores do Evangelho? Ou será que a gente reconhece outros imperadores como o Senhor? E o último ponto, Pedro vai dizer que essa liberdade ela tem limites também.
Olha só, no versículo 16 e 17. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos da fé, temam a Deus e honrem o rei. E aqui é interessante o jogo de palavras que ele vai dizer. Como pessoas livres, não usem da liberdade. Nós somos livres por causa de Cristo Jesus. Mas por causa disso, nós não podemos usar da liberdade para que o nosso testemunho não glorifique a Deus. Vai calculando aí se você está disposto a viver com fidelidade a Jesus ou não de fato. Lutero vai dizer que nós somos chamados por essa liberdade por Cristo em 3 aspectos. A liberdade do pecado. Nós somos salvos por Cristo daquilo que nós não somos capazes de sermos salvos, que é do pecado. Agora, o povo santo, o povo de Deus, ele é livre do pecado por conta disso. Por causa do sangue de Jesus. Mas essa liberdade, ela é também a liberdade plena, como Lutero vai dizer, uma liberdade que ela é para ser serva. Nós somos chamados a ser servo de Deus. Pedro está falando isso daqui. E essa é uma consequência da liberdade cristã. Você ser servo. Você está disposto a servir? Você está disposto a se anular? Ou como Paulo vai falar em Romanos, nós somos mais que vencedores, porque a gente não precisa competir. Ou como ele fala em Coríntios, de fazer tudo para com todos, a fim de ganhar alguns. Eu fiz-me fraco para os fracos, forte para os fortes. Nós estamos dispostos a ter a nossa vida anulada para que a vida de Cristo sobressaia em nós? De novo, não só nos grandes momentos, não só na eleição que vai vir no meio do ano aí, mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Será que estamos dispostos a viver em sujeição a Deus, em servidão a Deus e aos outros? Mas também Lutero vai dizer que nós somos livres das estruturas, como eu falei. A igreja não pode estar amarrada a projetos. Ela tem um papel de consciência, um papel profético no mundo, de alertar. E quando as estruturas, a igreja, o Estado, a política, a cultura, se rebela contra Deus, o nosso papel é anunciar a fidelidade e o verdadeiro evangelho. Estamos dispostos a isso? Ou queremos negociar o valor do evangelho para que o nosso país seja de Jesus? O nosso país, ele vai ser de Jesus quando eu e você formos fiéis a Jesus. Não quando a gente vota em gente que acha que é. Por isso que fica o alerta para nós. A nossa liberdade, a nossa posição, ela tem que ser de fidelidade. Ou como Paulo escreveu para Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,14. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em quem acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que te tornam sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O mundo pode ser, nós não. O mundo pode se comportar de um jeito, nós não. O mundo pode se vender, a igreja não pode. O mundo pode querer poder, a igreja quer serviço. Essa é a consciência da igreja. Nós somos chamados para ser livres assim. E é assim que a nossa conduta vai ser fiel. E para terminar, tratar todos com honra, como está no versículo 17, para a época já era uma grande revolução. Porque o imperador romano, ele era a principal figura de autoridade. E ele tinha direitos e um respeito muito maior. Pedro está falando, o comportamento fiel trata todas as pessoas como iguais. Dentro do povo de Deus não existe maior ou menor. Dentro do povo de Deus não tem que ter alguém privilegiado por ter uma posição especial. Sabe uma coisa que eu gosto da nossa igreja? Que não tem lugar marcado para os pastores. Sabia disso?
que tem igreja que tem lugar marcado para os pastores. E é o melhor lugar da igreja, com banco diferente, banco especial. Eu entendo que é um sinal de respeito e tal, mas acho que não é por aí também. Mas é tratar todos como iguais. Amar os irmãos da fé. O amor é aquilo que é a prática, é o amor que é o serviço, que edifica, é vida na vida, é caminhar junto, é chorar quando chora, é ser corrigido quando tem que ser corrigido. Temer a Deus é reconhecer que só a soberania do Senhor em todos os aspectos da nossa vida. Mas também honrar o rei. E aqui eu acho que Pedro escreveu honrar o rei para que a carta não fosse censurada pelos soldados. Também tem essa, né? Que ela foi lida também pelos soldados romanos. Mas honrar a autoridade não é porque ela é especial em si, mas como um sinal de reconhecimento de que é uma posição que Deus colocou aquela figura. Por isso, irmãos, o nosso coração fiel, ele gera testemunho, mas uma fidelidade genuína ao Evangelho, e não a projetos, e não a pessoas, mas apenas a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua palavra que enche o nosso coração e a nossa vida, Deus. Que a gente possa ter, Deus, de fato, um coração que responde com fidelidade ao Senhor, um coração que ama ao Senhor genuinamente, independentemente das circunstâncias, Deus. E que a gente, ao sair agora, Deus, aqui do nosso culto, da nossa igreja, que a gente responda ao mundo fielmente ao Senhor. E que por meio desse testemunho fiel, o seu nome seja glorificado e conhecido para onde a gente estiver. Em nome de Jesus, amém.